Agora, a série de reportagens sobre a fraude imobiliária da Build Angola. Vamos voltar a mostrar como funcionava o esquema entre as empresas angolanas envolvidas na burla. Você vai ver os rostos dos sócios das empresas e documentos que provam que os lesados pagaram e que o dinheiro foi parar nas contas destas empresas. Categoricamente e firmes no que acreditam, os lesados da Build Angola não têm medo de afirmar que os burladores do projeto, que ainda podem devolver o dinheiro que lhes pertence, são angolanos. Fluxograma da relação jurídica e financeira entre as empresas envolvidas. Principais atores do esquema: Grupo Build Angola, onde estão António Paulo Sodré, João Gualberto Conrado Júnior, Henrique de Freitas Marinho, Ricardo Bauer Nemeth, todos brasileiros. Mas há, na burla, entidades pivôs. Da parte brasileira, as entidades pivôs do esquema são a Build Invest e a Casa Forte Brasil, representadas pelo brasileiro Werder Mujali Egídio de Oliveira. E a entidade angolana pivô neste processo é a empresa Amplia, que tem como sócios gerentes António Manuel Martins da Silva, Tony Silva e Selmira Gonçalves Vilarinho. Agora, conhece as empresas assinantes dos contratos de todo este processo: Red Angola Limitada, Galson Limitada, Oniambet Limitada, JJFA Limitada e Galson Limitada, Amplia Limitada. Mas quais foram as empresas angolanas que receberam dinheiro dos clientes? O esquema apresentado é com a Moange Limitada. Tem como rosto sonante Maria Manuela de Jesus Mendes. Galson Limitada. Rosto sonante é o angolano Gaspar Luiz Antônio. Ready Angola. Casa Forte Brasil. The One Loft Service. Tem como rosto sonante Miguel Antônio Moreno Dalva Ribeiro. E Amplia, que tem como rosto sonante António Manuel Martins da Silva, Tony Silva. E o destino do dinheiro é, até ao momento, uma incógnita. Alguns sócios das empresas angolanas envolvidas na burla não aceitaram dar o rosto nem gravar entrevista, mas ao telefone explicaram aos nossos produtores como entraram no negócio dos brasileiros. Em busca da verdade dos factos, nossos produtores contactaram as empresas visadas. Alô? A empresa Oniambet, por exemplo, que tem como sócio-gerente o Sr. Firmino Uyamba, alta patente da Polícia Nacional, foi contactada pela nossa equipa e, ao telefone, disse que a sua empresa não recebeu dinheiro de lesado algum que tivesse pagado uma ou duas casas. A advogada da empresa Oniambet, Ana Paula Godinho, enviou-nos uma nota em que afirma no ponto 13 que a Oniambet nunca participou na construção ou na venda dos imóveis, nem tampouco assinou qualquer contrato promessa. A nota reforça que a Oniambet apenas cedeu o terreno e que não tem parceria nenhuma com a Galson. Documentos em nossa posse provam o contrário. Estes recibos bancários provam que estes dois lesados, só a título de exemplo, pagaram em junho de 2009. O primeiro, $500.000, e o segundo, $540.000 para a aquisição de residências nas quintas do Rio Bengo. O dinheiro foi parar às contas da Galson Limitada.
uma empresa angolana que fez parceria com a Oniambet de Firmino Wayamba, através de um consórcio criado em outubro de 2009, onde lê-se claramente na sexta cláusula sobre os dividendos que, para a fase de pré-vendas, por cada venda realizada dos imóveis, as partes têm direito ao recebimento do lucro nas seguintes proporções: Galson, 66% e Oniambet, 34%. E mais, todos os clientes tinham um contrato promessa de compra e venda em nome da Galson e da Oniambet. Outra empresa que também é citada é a Muangi, que é sócia-gerente a senhora Maria Manuela Mendes, atualmente diretora da maternidade Lucrécia Paim. Contactada para uma entrevista, os advogados da sócia da Muangi afirmam através de uma nota a indisponibilidade dela para dar entrevista, mas argumentam que a senhora Maria Manuela Mendes nunca teve conhecimento da relação existente entre a empresa Muangi e os cidadãos brasileiros da Build Angola. Mas a nossa pergunta para a senhora Maria Manuela seria: e este recibo de pagamento com destino às contas da Muangi? Um dos empresários angolanos que aparece em quase todas as imagens ao lado dos supostos empresários brasileiros é Antônio Manuel Martins da Silva, Tony Silva, sócio-gerente da Amplia, empresa considerada pivô do esquema. Mas Tony Silva, que não gravou a entrevista, disse aos nossos produtores que a Amplia era apenas promotora de vendas, que também investiu para ganhar algum dinheiro e foi igualmente burlada. Outra empresa que também recebeu dinheiro é a The One Loft Service de Miguel Ribeiro, através da imobiliária Própria Casa. O gestor fala do seu envolvimento no projeto. A Própria Casa comercializa vários projetos no mercado e este foi um deles. Os clientes que adquiriram, grande parte dos clientes que adquiriram neste projeto, adquiriram através da nossa empresa. Ou seja, foram os nossos foram contratados para comercializar. para a comercialização. Portanto, as pessoas que entraram no projeto vieram através da nossa empresa e, portanto, nós acompanhamos até o momento todos os problemas dos nossos clientes que adquiriram neste projeto. Os que pagaram e que 100% que estão no projeto continuam no projeto. Portanto, eles não perderam o projeto está ali presente. E esta foi a vantagem de terem sido feitas alguns cuidados jurídicos para que a Galson não fugisse com o projeto. Não iria fugir com o projeto, mas a Galson, se tivesse o controle financeiro, a Galson, se tivesse a documentação passada pela superficiária para a Galson, nós não iríamos conseguir nem ficar com o projeto. A grande segurança jurídica desse projeto é que não se passou poderes à Galson para que ela pudesse vender, pudesse administrar, pudesse gerir. E esse é o cuidado que se teve com o projeto. Tivemos acesso a informações de outras empresas e outros documentos, como é o caso da JJFA, como este que você está a ver. Esta empresa é atribuída ao ex-governador do Bem, documentos que atestam que esta é uma das empresas detentoras do projeto Quintas do Rio Benco. Jorge Dombolo foi contactado pelos nossos produtores e afirmou que há 4 anos já esclareceu tudo à PGR. E apesar do caso Build Angola já ter dado entrada no Tribunal Provincial de Luanda, tem havido vários recuos. Os lesados temem que o processo venha a ser arquivado e não entendem a falta de celeridade da justiça. É no tribunal onde os lesados depositam a última esperança. Veja o 6º capítulo da série Build Angola, o pesadelo dos sem-teto. Estão na luta para reaver o que perderam na burla da Build Angola há 13 anos. Ali está o nosso suor, o suor de muitos anos, de sacrifício, porque tínhamos o sonho de ter a nossa casa para a nossa velhice. Um percurso em meio a vários entraves. Mas não desfalecem. Esperança e crença são duas palavras que os mantêm de pé, dando força para o grito de guerra. Nós queremos justiça.
É para aqui que eles se focam. É na PGR onde está a última esperança das centenas de pessoas lesadas com a falsa promessa da casa própria no projeto Build Angola. Porque eu ainda acredito na justiça angolana. E eu acho que esse é o dever da justiça angolana. Foi à PGR que os lesados se dirigiram para os passos do processo crime que responsabilizasse os atores da fraude. Da parte dos lesados, havia argumentos e documentos que denunciavam o esquema dos brasileiros e angolanos e os crimes cometidos. Mas, em 2016, o cenário foi favorável para os infratores. Houve uma amnistia em 2016, não é, pela Lei 11.012 de 2016, que veio então a amnistiar os crimes cometidos com penas de prisão até 12 anos, quer dizer, cometidos por angolanos e estrangeiros com pena de prisão até 12 anos. No caso em concreto, por que esse crime, na nossa opinião, abrange pela amnistia? Porque o crime de burla por defraudação é punido com as penas do crime de furto, certo? O crime de furto está estabelecido no Código Penal que, em função do valor furtado, ele terá a moldura penal definida. E, no caso, toda a quantia que excede 600 mil kwanzas é a pena de 8 a 12 anos de prisão. Ou seja, se está dentro da pena de 8 a 12 anos de prisão, quer dizer que a amnistia abrange esses crimes desde que não sejam cometidos com alguma violência física, que não seja resultado de morte de alguém. Segundo este advogado, que estudou parte do processo com profundidade, a boa nova para quem foi lesado consiste no facto de a lei da amnistia não extinguir a responsabilidade civil e disciplinar. É neste entendimento que a PGR é legitimada pela Constituição, representa os lesados num processo civil que agora ocorre trâmite no tribunal, na segunda seção do Tribunal de Família, na sala dos crimes, na sala do civil administrativo, um processo para a recuperação dos valores que os lesados perderam. As empresas de angolanos cujo envolvimento na fraude ficar provado poderão restituir o que devem. Poderá haver ainda uma fase de negociação, porque é um processo civil, que as empresas poderão chamar para si a responsabilidade e negociar com os particulares para, fim, em comum acordo, poderem poderem colocar termo ao processo que está em curso. É com este fundamento que o processo deu entrada no tribunal, mas tem havido vários recuos e o caso parece estático. Começou já o ano passado, a juíza que estava a cargo do processo foi nomeada desembargadora, quer dizer que sai do processo em causa, foi nomeado um novo juiz e depois veio as esferas judiciais e depois veio a pandemia, que tudo isso vem atrapalhar um bom andamento do processo civil que está em causa. Até então não sabemos em que passo está o processo civil, se está apenas na fase dos articulados, que é a fase inicial, ou já foi feita a produção de provas. O vice-procurador-geral da República diz que a PGR está atenta às denúncias feitas pela TV Zimbo e por outros órgãos de comunicação. Montalis garante que, em alguns dos casos apresentados pela imprensa, vão ter o merecido tratamento. Tudo que vem de denúncia pública merece, e que haja indícios de prática de crime, merece investigação por parte, abertura de investigação por parte da Procuradoria-Geral. Aliás, é uma decorrência do princípio da legalidade. O Ministério Público deve abrir a investigação. Agora, o sucesso da investigação depende de N fatores. Da própria audácia, da capacidade técnica de quem investiga, dos meios à nossa disposição para termos sucesso. Enquanto a justiça não chega e eles aguardam há vários anos, tudo o que eles têm é esperança. A última coisa a morrer. 13 dentre os lesados já não terão oportunidade de ver o possível desfecho deste caso, porque perderam a vida. E outros correm o risco de seguir o mesmo caminho, porque a idade avança e, com a idade, o sofrimento pelo sonho defraudado. Fazemos agora mais uma pausa neste jornal. Regressamos em instantes.